Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos ao segundo estudo de 2023 sobre o céu e o inferno. Este estudo, a que eu intitulei Incredulidade, indo buscar aqui as palavras do item 5 do capítulo 2 do livro dos médiuns, que se intitula o capítulo 2, Receio da Morte, e que nós já o estamos a estudar desde o ano passado, este capítulo, estamos quase a terminá-lo. Vem refletindo sobre exatamente o receio da morte e porque é que uns têm mais receio que outros e o que é que está por trás de toda esta situação, e a explicação dele sempre na ótica da espiritualidade ou dos espíritos que o acompanhavam. E hoje nós vamos refletir também neste tema, claro, mas na ótica da incredulidade, e nós já vamos passar a ver o que é que a espiritualidade por Allan Kardec nos diz. Eu agora, como vai sendo sempre hábito, eu convido a todos à serenidade da mente, do coração e do espírito. Quem quiser fechar os seus olhos para melhor se concentrar, pode estar à vontade, eu costumo fechar os meus, para assim elevar o nosso pensamento ao mais alto. Respiremos profundamente, vamos serenar o nosso espírito. Vamos deixar as ideias que nos vêm à mente fluírem para irem livremente e nos deixarem a mente mais tranquila e mais alinhada com a luz divina, cósmica e universal do nosso amado Criador. Amado Pai Celestial de luz e de bondade, Criador de todas as coisas, de todos os mundos, de todas as galáxias, de toda a energia que nos rodeia e da qual somos feitos. Amado Pai Celestial, aqui nos encontramos reunidos para refletir sobre as tuas verdades, na ótica daqueles que se colocam ao teu serviço para mediarem os mundos, para serem voz ativa dos ensinamentos que nos vêm do alto e para podermos assim trabalhar em conjunto por um mundo que queremos mais futuro. Podermos assim ajudar aqueles que já não têm corpo, mas continuam a ter a sua essência divina. E te pedimos, amado Pai Celestial, abençoa-os a todos aqueles que estão connosco, encarnados e desencarnados. Todos aqueles que vêm por bem, todos aqueles que se juntam a nós nestas reflexões sobre o livro dos médiuns. Amado Mestre Jesus, de bondade infinita, Mãe Maria, mentores e guias de cada um de nós, que possam orientar-nos, inspirar-nos, para compreendermos melhor. E assim, queridos companheiros, vamos então dar início ao estudo que vamos agora iniciar, e nós vamos repetir de novo o livro dos médiuns, perdão, o livro do céu e do inferno, capítulo 2, eu há pouco também disse mal, não é? Livro dos médiuns, esse foi ontem, o livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, capítulo 2, que nos fala do receio da morte, e é o item 5. É o item 5. Quem tem o livro das edições Verdade e Luz está na página 40. E diz-nos o seguinte, Allan Kardec: esse estado de coisas, ou seja, esse estado de coisas, exatamente aquilo que nós refletimos na semana passada. Na semana passada, foi no dia 7, que foi no sábado anterior. O sábado passado encontrávamos doentes e não pudemos fazer este estudo. Mas no sábado anterior, de dia 7,
nós refletimos no item 4 sobre a consciência de viver. E Allan Kardec explicou-nos nesse dia a necessidade de viver sem medo, a necessidade de enfrentarmos e compreendermos as verdades maiores, a verdade que o espírito tem uma força que vai adquirindo através da sua maturidade enquanto espírito. E refletimos da importância de nós consciencializarmos estas verdades em nós para entendermos então o que é que nós apelidamos de morte e porque é que nós temos medo da morte. Isto foi o que nós falámos no estudo anterior. Hoje, no estudo de hoje, Allan Kardec continua dizendo: esse estado de coisas é mantido e dilatado por causas puramente humanas que com o progresso irão desaparecer. E realmente nós no dia 7, nós refletimos exatamente por essas causas humanas. E essas causas humanas são causas que têm diferentes origens, são causas culturais, são causas da nossa própria evolução e da nossa própria vibração, da nossa própria compreensão de um mundo que nos rodeia. E falámos que essas causas também têm muito a ver com os nossos apegos, com os nossos estados egóicos ou egoístas de sermos e de nos compreendermos a nós dentro da nossa própria dimensão e não numa dimensão que ultrapassa a nós mesmos e compreendemos os outros como seres iguais, com problemas, com aprendizagens a serem feitas. Nós refletimos em todas estas coisas e, portanto, Kardec diz-nos que isto são causas puramente humanas, que têm a ver com a nossa própria evolução. E à medida que nós vamos evoluindo e com o progresso, essas situações irão todas desaparecer. Porquê? Porque nós vamos compreendendo gradualmente o nosso papel nesta encarnação, o nosso papel nas vidas físicas que tivemos, na vida física que temos e na vida física que iremos com certeza ter. Vamos compreendendo também a essência de que somos feitos, que é a energia, e quantos corpos nós temos, não temos só corpo, nós temos mais corpos, e um dos nossos corpos é o espírito. E portanto nós vamos tendo todas estas compreensões e vamos nos adaptando a todas essas situações com muito mais tranquilidade, porque as vamos entender. E diz Allan Kardec: a primeira é o aspecto sob o qual a vida humana é apresentada, aspecto que seria suficiente para inteligências pouco avançadas, mas que não poderia satisfazer as exigências da razão do homem que pensam maduramente. Desde que, dizem eles, se nos apresentam como verdades absolutas, princípios contestados pela lógica e os dados positivos da ciência e, portanto, eles não são verdade. E, portanto, o que aqui Allan Kardec nos diz é que o homem, com as inteligências pouco avançadas, acabam por não satisfazer as exigências dos homens que já pensam maduramente, ou seja, dos homens que já têm uma capacidade para entender as verdades um pouco para além daquilo que tem que ser mensurado, provado pela própria ciência, não é? Tem que ser provado pela lógica. Nem tudo tem que ser provado pela lógica e nem tudo tem que ser provado pela ciência, pela simples razão que a ciência ainda não chegou a algumas verdades que a espiritualidade já nos vem trazendo há algumas décadas, não é? Neste caso de Allan Kardec, até já há mais de 100 anos, e portanto a ciência ainda não conseguiu provar uma série de verdades, e a lógica que é baseada no raciocínio dedutivo ou científico é também, como nos diz Kardec, perdão, falível. É porque eles não são verdade. Ou seja, quando os homens tentam submeter as verdades maiores divinas
e universais, aquelas que o homem não pode ver, não pode apalpar, não pode materializar, acaba por tentar submetê-las pela sua própria imaturidade, acaba por tentar submetê-las ao crivo da lógica e da ciência. E, portanto, quando esses homens ou essas pessoas assim nos respondem, e todos nós se calhar também já ouvimos estes argumentos, não é? A dizer, mas a ciência não prova, mas a lógica, isso não tem lógica, a lógica não aponta nessa direção. A Kardec diz-nos aqui que isso não são verdades, que não pode ser assim que nós vamos ter que entender um mundo maior. O mundo maior tem que ser entendido de outra maneira, tem que ser entendido através da capacidade que nós temos, maiores ou menores, de nos irmos afeiçoando a essas mesmas realidades. Daí, entre alguns, há a incredulidade. E este é o título do nosso estudo hoje. Incredulidade porquê? Porque não conseguem entender o porquê da não existência da morte, não é? E porque submetem todas essas questões ao tal crivo da lógica e da ciência, que neste caso e noutros, que nós já vamos sabendo, não pode ser assim que as coisas têm que ser vistas pelos olhos do espírito, têm que ser vistas pelos olhos da espiritualidade, têm que ser vistas pelos olhos daqueles que veem e sabem mais do que nós e que nos vêm trazendo os seus exemplos, as suas comunicações, os seus estudos, e que vão abrindo as portas da própria ciência, como no caso de André Luiz, que abriu e continua a abrir através da sua coetânea no mundo maior, uma série de questões a nível de saúde física e mental que foram ditadas por ele e pela espiritualidade que com ele estava quando ele ditou esses livros a Chico Xavier, e que agora estão sendo gradualmente comprovadas através da própria ciência. Nós estamos aqui com alguns problemas de patudos, peço desculpa que o computador já andava a dançar. E então, daí entre alguns há a incredulidade, porque como não conseguem compreender, como não aceitam aquilo que não veem, como não acreditam, porque não veem, logo não aceitam, não acreditam, eles acabam por ficar incrédulos em relação a todas estas verdades. Entre um grande número de outros, existe uma crença misturada com a dúvida, ou seja, acreditam, mas como não veem, duvidam. E, portanto, há aqui uma mistura entre aqueles que não acreditam e que negam categoricamente. Há aqueles que vão misturando uma crença, não é? Acreditam, mas como não veem, acabam por ter alguma dúvida. E, portanto, a vida futura é para eles uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que uma certeza absoluta. E quando formos aqui em vida futura, é o continuar desta vida do espírito, é a vida para além da matéria física, não é? E acreditam nela, gostariam que assim fosse, apesar disso exclamam: se no entanto não for assim, o presente é positivo, dediquemo-nos primeiro a ele, o futuro virá por acréscimo. E esta frase levou-nos a algumas reflexões, até porque em itens anteriores Allan Kardec falava bastante na importância que nós temos de viver o presente, estarmos focados no presente, porque é isso que existe, é o momento agora, não é? Como eu dizia no estudo do dia 7, eu estou agora convosco a fazer estas reflexões e este estudo, estamos todos a estudar o céu e o inferno, e é isso que existe. O passado já não existe, o futuro ainda não chegou e, portanto, o que existe é o presente momento. Isso é uma questão. Outra questão é a questão do positivismo, que nós já estudámos noutras obras de Allan Kardec. E o positivismo o que nos diz é que temos que nos dedicar somente ao presente, de forma positiva, porque nós não sabemos o que é o futuro, e o futuro, como se costuma dizer na gíria popular portuguesa, a Deus pertence. E isto é uma incredulidade, ou seja,
cai naquela situação, na segunda situação que Allan Kardec aqui nos dizia. A primeira é os que não acreditam, e a segunda são aqueles que acreditam, mas têm dúvidas. E esta questão cai exatamente nos segundos, que acreditam, mas têm dúvidas, ou seja, como não têm evidências da existência da vida para além da vida, ou porque estudam pouco, ou porque não querem estudar, ou porque têm pouca fé, ou porque ainda estão muito metidos dentro de si próprios, da sua própria energia, do seu próprio foco mais materialista, mais tangível, mais palpável, não conseguem ainda entender que nós somos efetivamente espírito e que nós não somos palpáveis na nossa essência e que a vida continua, vem num percurso de um passado para um futuro de evolução através da aprendizagem das verdades maiores. E, portanto, acabam por rematar dizendo que o futuro a Deus pertence. Ora bem, imaginemos esta galáxia que é a nossa atrás de nós. Nós estamos numa pontinha desta galáxia, num finalzinho desta galáxia, afastadíssimos do Sol central. Estamos naquilo que se chama o braço de Órion, e nesse braço de Órion existem muitos outros planetas, e nesta galáxia existem muitas outras galáxias. Imaginemos o nosso Pai Celestial a ter que cuidar do futuro de todos nós, não é? Milhões e milhões de seres que existem só nesta galáxia, e não estamos a falar da maior que existe no sistema solar que nós conhecemos, não é? Há outras bem maiores. E, portanto, esta questão de dizermos que o futuro a Deus pertence porque nós não queremos fazer o nosso trabalho de casa, ou porque nós não compreendemos e não queremos compreender, ou porque nós temos receios e não sabemos como lidar com eles, mas estudar e evoluir dá trabalho, dá muito trabalho. Às vezes é doloroso, porque nós, ao estudarmos, vamos apercebendo-nos das nossas próprias inadaptações, das nossas próprias deficiências ainda enquanto seres, e é isso que é bom, que é porque assim vamos tendo a oportunidade de trabalhar neles, não é? De os burilar, de nos melhorarmos, mas tudo isso dá trabalho, e a grande parte da humanidade não quer ainda acordar para essas realidades. E então, o que é que eles vão pensando, ou nós vamos pensando em relação a tudo isto? Diz-nos aqui Allan Kardec, e depois dizem ainda o que é afinal a alma. É um ponto, um átomo, uma centelha, uma chama? Como é que sente? Como é que vê? Como é que percebe? A alma não é para eles uma realidade efetiva, mas sim uma abstração, conclui-nos aqui Allan Kardec. Exatamente, se nós formos estudar um bocadinho, o próprio livro dos Espíritos nos vem explicando e respondendo a todas estas questões, não é? O próprio livro do Espírito nos vem dizer o que é a alma, nos vem dizer o que é um átomo, uma centelha ou uma chama, e isso é importante, nós sabermos o nome certo do nosso espírito. É importante que somos espíritos, mas requer o tal estudo, e portanto Allan Kardec remata esta questão dizendo: a alma não é para eles uma realidade efetiva, por todas estas questões, por tudo isto estamos aqui a refletir, mas é uma abstração. E, portanto, os seres que lhe são queridos, reduzidos em seu pensamento ao estado de átomos, estão, por assim dizer, perdidos para eles e não têm mais aos seus olhos as qualidades que os faziam amá-los. Isto depois de partirem desta existência. Portanto, a dor de alguém que perde um ente querido e acaba por imaginar que essa perda é definitiva, porque não tem capacidade, porque não tem conhecimento, porque também não quer crer, tem as suas crenças e serão outras, acabam por ficar com uma tristeza profunda, porque no seu pensamento eles já não conseguem amá-los como os amavam enquanto eles estavam conosco. Eu lembro que Chico Xavier
e muitos outros irmãos nossos com grandes missões, mas Chico Xavier, que nós conhecemos bem, acabou por trazer o consolo a muitas mães, através das cartas para as mães, não é? Exatamente trazendo uma realidade diferente para aqueles que perderam os seus entes mais queridos, que foram os seus filhos. As comunicações deles provaram que, de facto, a vida continua, que existe muita vida para além da vida e que o consolo, a caridade maior feita desta forma, que continua a ser feita em muitos centros espíritas, continua a ser feita por muitos irmãos nossos, de vir consolar uma alma triste e chorosa pela perda de um ente querido, é um trabalho de luz maravilhoso. E, portanto, é exatamente a contradição do que aqui Allan Kardec nos está a dizer em relação à incredulidade daqueles que ainda não acreditam, não querem acreditar, ou não estudam, não querem estudar, enfim, seja o que for, cada um está no seu caminho, tem o seu direito, mas nós temos que ter uma medida também para a tolerância, não é? Para a tolerância em nós mesmos e para a tolerância dos outros. Eu li há pouco tempo uma coisa exatamente neste sentido, não me estou a lembrar agora qual foi o autor, em que dizia exatamente isso, ou seja, quando nós não pomos uma medida para a tolerância deixa de ser uma ferramenta do bem e passa a trabalhar exatamente no lado oposto. E, portanto, nós temos de ter algum cuidado, algum equilíbrio também com a forma como nós nos posicionamos em relação a todas estas situações. Uma situação é nós respeitarmos e aceitarmos o caminho evolutivo de um irmão nosso ou de aqueles que pensam diferente de nós, obviamente que sim, que respeitamos. Outra coisa é quando vimos esses nossos irmãos em imenso sofrimento e não fazemos nada para ajudar. E, portanto, tem que haver aqui um ponto de equilíbrio, tem que haver aqui uma forma que a espiritualidade sempre encontra para nos ajudar a consolar ou para nos ajudar a minimizar o sofrimento daqueles que ainda não conhecem estas verdades maiores de que a vida continua e que o receio da morte é um receio a ser combatido, a ser trabalhado em nós, dentro daquilo que nós vamos conseguindo, daquilo que nós vamos compreendendo e daquilo que nós vamos podendo fazer. E diz-nos Allan Kardec, eles não compreendem nem o amor de uma centelha, nem aquele que se pode ter por ela, e eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos por serem transformados em mônadas. Daí resulta o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem qualquer coisa de mais substancial. O número daqueles que são dominados por essas ideias é considerável. Ainda é considerável e já se passaram mais de 100 anos desde que este livro foi escrito. Ainda há uma resistência muito grande na humanidade em acordar para as verdades maiores. E eu hoje estava a ouvir uma comunicação de uma companheira nossa canadiana, em que ela a determinada altura dizia: mas porquê é que nós humanos temos tanta resistência a acordar? Porquê é que nós sabemos que sofremos, sabemos que estamos como que numa redoma ilusória e continuamos a resistir a acordar para as verdades maiores? Eu deixo esta pergunta no ar para todos nós. E o receio da morte é esse também. É tudo neste momento nos é dado nos estudos e nos livros, nas comunicações dos nossos irmãos do mundo maior, para que nós tenhamos fé, para que nós tenhamos alegria no viver, para que nós reduzamos a nossa ansiedade para o momento presente, para que nós nos mantenhamos serenos e calmos para podermos estar em melhores condições de servir o mundo maior. Mas nós muitas vezes resistimos a acordar para essas verdades maiores. No fundo, resistir a acordar quer dizer que resistimos a fazer o trabalho da abertura da nossa consciência, de uma vibração mais baixa, que é a vibração do medo,
e da dúvida e da dor para uma vibração mais alta, que é a vibração da fé e que é a vibração do amor, como nos disse aqui Allan Kardec. Queridos companheiros, vamos para uma prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento até ao nosso Pai Celestial, maravilhoso e divino. Essa energia imensa que tudo alegra, que tudo cria, que tudo contamina com a sua bondade e a sua misericórdia maior. Esse Pai que nos acolhe constantemente, que nos educa e nos incentiva ao estudo, mas não faz o trabalho por nós. Para esse Mestre maravilhoso que é Jesus Cristo, Cristo vida, como nos dizia Sheila, que nos vem ensinar a trabalharmos em nós, a trabalharmos por nós, trabalhando pelos outros e para os outros, pensando nos outros e em nós com amor, para construirmos assim um mundo de amor, de paz e de harmonia, onde a morte não é mais do que uma viagem de transição entre dois planos. Que tudo o que somos hoje continuaremos a ser amanhã. Que os receios que temos hoje teremos também depois. Que as certezas, as verdades, os modos de viver e de ser serão exatamente os mesmos. E os estudos continuam. E o trabalho no amor e na caridade continua. O amparo continua. Então vamos semear hoje. Vamos semear hoje aquilo que queremos para o nosso futuro contínuo num outro mundo. Que a tua maior verdade, amado Pai Celestial, nos envolva, nos proteja e nos guie. Nos ilumina a todos com a tua misericórdia e bondade, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, estamos ainda com 1 minuto. Suzy, se quiseres abrir o teu microfone. Telmo, se quiser abrir o seu microfone. Suzy. É uma leitura muito bonita, mas de facto muito, muito real, muito verdadeira, porque se nota a dificuldade das pessoas aceitarem o espiritismo, ou que se fala do espírito, há uma certa relutância, não sei se por medo, se por vergonha, mas as pessoas têm dificuldade, mesmo quando nós dizemos a alguém que estamos muito gratos e dizemos que Jesus o abençoe, as pessoas ficam a olhar e pensam, devem pensar, calculo eu, que será que ela é protestante? Será que é testemunha de Jeová? Porque é esse pensamento corrente. Quando há uma conversa diferente, as pessoas pensam logo em religião e de facto é pena, porque se realmente se a consciência despertasse, se conseguissem aceitar, é que fosse um bocadinho agora, um bocadinho mais tarde, iam ver o quão diferente é. É verdade. Mas pronto, lá chegarão também, não é?